Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ministro por Acaso. Eu sou o Dr. Luiz Felipe Costa, advogado há 14 anos, especialista em Direito Penal e Processo Penal pela PUC São Paulo. E hoje vamos começar a desbravar um tema bastante polêmico, o da guerra às drogas. Será que após décadas de esforços estamos realmente vencendo essa batalha? Afinal, existe uma solução para essa problemática das drogas? Eu vou começar a responder essa pergunta com uma outra pergunta. Você que está aí acompanhando esse podcast, realmente quer uma solução para o problema? Inicialmente, precisamos entender como chegamos até aqui e também de que as drogas, ao contrário do que muitos pensam, não é um problema exclusivo do ser humano. As drogas, elas estão na natureza, está tudo ao nosso redor. Os animais interagem com as drogas, como, por exemplo, uma espécie de macacos conhecido como vervete. Esses macacos, os mais jovens, mais especificamente, eles invadem as plantações de cana-de-açúcar e eles buscam os pés mais velhos, que já estão em fermentação, justamente porque esses pés eles produzem o álcool, que acabam entorpecendo esses animais. É o que acontece também com o ópio, do ópio dos álabes, ou alabês, que são parentes menores dos cangurus. E esses animais, eles acabam destruindo as plantações, causando grandes prejuízos para agricultores australianos, para o governo. E temos vários exemplos na natureza. Afinal, precisamos aprender com a natureza, quando o assunto é drogas. Em relação ao homem, se voltarmos lá para a antiguidade, o ser humano já utilizava as drogas para fins medicinais, ritualísticos, para o alívio de dores, para fazer a sua conexão com o divino. Eram substâncias como o ópio, a cannabis, a folha de coca, que eram utilizados por povos como os egípcios, os gregos, os chineses, os povos andinos. Então isso já existia na nossa história. E é interessante, se avançarmos um pouco na história e formos ali para em torno do século XVIII, XIX, início do século XX, seria interessante entendermos como que era o comportamento da alta sociedade nesse trato com as drogas. Porque a gente vê muito se falar das drogas em populações de baixa renda, de periferias, de becos, de vielas, mas como que era esse trato com a alta sociedade? E naquela época, em especial, com a sociedade europeia e norte-americana. Eles utilizavam muito a morfina, que é um derivado do ópio, e também na era vitoriana, na Inglaterra vitoriana, se utilizava muito o láudano, que era uma mistura de ópio com álcool. Isso era muito utilizado pelos artistas, pelos intelectuais da época. E paralelamente a isso, promoveram aí a cocaína a um tônico da época. Tanto que até médicos famosos, especialistas da época, como Sigmund Freud, utilizavam a cocaína para promover os seus experimentalismos, a sua criatividade artística. Então isso era muito comum na época. No começo do século XX, ela começa também dessa forma no meio das elites, dos grupos de intelectuais, e com o tempo ela acaba entrando no ciclo boêmio, como os de Paris, Nova York, e essa droga ela vai se espalhando, ganhando terreno, em especial aí já com a cocaína e a heroína, não tanto para o lado asiático, na China, que ainda o ópio predomina. Então ali a gente tem esse é o quadro, é o cenário que a gente encontra nessa época.
E isso vai até a década de 60. Né? Na década de 60, aí começa a haver essa expansão dos movimentos culturais, ainda dentro das elites, dos artistas, e começam a ser utilizadas as drogas psicodélicas, como o LSD. De lá para cá, o que acontece? No final da década de 60, início da década de 70, em especial nos Estados Unidos, começa a haver uma expansão, um aumento no consumo dessas drogas, né? Em especial a maconha, o LSD, né? A heroína. E ali, com esse aumento no consumo, também tem um fator, né? Um acontecimento da época, que é a Guerra do Vietnã. E essa crise de saúde pública força o presidente Richard Nixon, na época, com a pressão política, a pressão midiática, ele precisa intervir, ele precisa tomar algumas decisões baseadas em fatores sociais, econômicos, políticos, né? A pressão da mídia, é onde ele cria, né? Ele traz a expressão guerra às drogas, né? Que foi ouvido pela primeira vez no mundo. Ele eleva as drogas ao patamar de inimigo número 1 do Estado. Né? Então, é importante a gente entender isso, né? Porque a gente parte desse começo, da onde veio esse termo. Né? E a partir daí o presidente Nixon ele adota essa política de guerra às drogas, que a princípio ela era uma política repressiva e ao mesmo tempo ela era uma política de saúde pública. Né? Existiam os dois lados. Só que o que acontece? Com base nos propósitos dessa política, muito mais para um objetivo muito mais político, né? As ações, a retórica do Nixon, ela acaba voltada mais para a repressão. Né? Então acaba tendo o lado mais... seria o lado mais fácil. É muito mais fácil você mostrar para a mídia, mostrar que o governo está fazendo alguma coisa, que está agredindo, que está prendendo, que está em campo atuando, do que cuidar do outro lado, que é o lado do tratamento, da prevenção, né? Enfim, então a política do Nixon ela acaba muito criticada por isso e veio se desenvolvendo aí outras políticas com base nessa política de guerra às drogas e é o que fomenta aí o debate até hoje, né? De tudo que nós temos, tudo que é discutido hoje ainda sobre drogas. Né? Será que vale a pena mais a repressão? Ou será que o foco deve ser mais para a saúde pública? Qual é o caminho que devemos adotar? Né? Mas o Nixon ele esqueceu de uma coisa. O Nixon ele esqueceu das palavras de um general chinês estrategista, filósofo do século 6 a.C., conhecido como Sun Tzu. Sun Tzu ele dizia o seguinte: a gente só deve iniciar uma guerra quando a gente tem um plano claro para vencê-la. Quando a gente começa a pensar nisso, será que realmente o Nixon, com toda aquela pressão, com toda aquela cobrança em cima dele, a mídia, aqueles objetivos políticos que ele precisava combater, né, aqueles movimentos sociais que existiam da época sobre direitos civis, os protestos contra a guerra do Vietnã, será que tudo aquilo ali tinha a ver mesmo com drogas? Tudo bem, os movimentos, muitos deles havia muita droga, né, envolvida, mas será que o que foi desenvolvido pelo Nixon teve um planejamento muito claro para se combater, para entrarmos nessa guerra? Os investigadores fizeram centenas de horas de imagens usando drones. E o que se revela, apesar do espanto, é só uma amostra do desafio da segurança pública no Rio de Janeiro e do terror enfrentado pelos moradores, à noite e em plena luz do dia. Os exercícios que preparam traficantes para a guerra acontecem num lugar que poderia ser um centro de lazer para a comunidade. Mas a quadra de futebol e a piscina, de uso exclusivo dos criminosos, servem como campo de treinamento. E o mais grave, ficam ao lado de uma creche e de 5 escolas. No
próximos das escolas, eles acabam ficando mais protegidos, já que a polícia vai ter maior dificuldade e até certo impedimento de atuar nessas regiões. Por isso não quer que nenhum inocente, principalmente criança, sofra o mal causado por esses traficantes. Este ano, 19 crianças foram baleadas depois de confrontos em áreas de comunidade. 8 morreram. Do alto, dá para ver que o espaço onde criminosos aprendem táticas para atacar e se defender com o uso de armamento pesado está num ponto ainda mais estratégico. Às margens da Baía de Guanabara e a poucos metros das 3 principais vias expressas que cortam a cidade: Avenida Brasil, linha amarela e linha vermelha. Caminho para o principal aeroporto do Rio, para a Universidade Federal e onde também há um batalhão da Polícia Militar instalado exatamente 20 anos atrás. O Estado já fez tentativas de retomar o controle sobre a maré, mas fracassou em todas. Entre 2014 e 2015, o Exército e a Marinha ocuparam o conjunto de favelas por 14 meses, com a missão de pacificar a região para a instalação de uma unidade de polícia pacificadora. A operação custou 600 milhões de reais, mas saíram sem conseguir mudar nada. 27 militares ficaram feridos. Um foi assassinado. O autor do crime nunca foi encontrado. Do Rio de Janeiro, que já começou a quinta-feira debaixo de tiro, de fogo cruzado lá na Avenida Brasil, onde está a Clara Neri. Cadê a Clara? A gente abre a comunicação com a Clara, que está muito bem protegida ali em um ponto seguro, importante a gente destacar. Clara, acabou de chegar uma outra imagem, dessas imagens que os próprios moradores, as pessoas que estavam passando pela Avenida Brasil acabam divulgando nas redes sociais, e a gente mostra o desespero, a forma que a gente sabe que não existe de tentar se proteger em meio ao fogo cruzado. Olha, as pessoas tentando se esconder atrás dos veículos, atrás das rodas. Parece, e de fato não só parece, mas é cenário de guerra, não é mesmo, Clara? Como é que está a situação por aí agora? É isso, Patrícia. Inclusive, a gente fala do mesmo local onde essas imagens foram feitas logo nas primeiras horas da manhã. Como você falou, aqui a gente está em um local seguro agora, acompanhado de muitos policiais militares do BOPE, sem registro de tiro nesse momento, mas mais cedo foram registradas essas imagens, então, de muitos passageiros, não só de ônibus, mas muitos motoristas que estavam ali no carro, no trânsito da Avenida Brasil, como a gente falou, uma das principais vias expressas da cidade, que nessa hora da manhã o trânsito já é intenso, porque muita gente está se deslocando para o trabalho. Então, realmente essa cena aí de guerra, muitos passageiros, motoristas que precisaram desembarcar, se jogar no chão para se proteger então desse intenso confronto. E a informação de momento, Patrícia, que a gente acaba de confirmar, é uma segunda pessoa baleada. Essa segunda pessoa baleada foi atingida então na linha vermelha. A Conser informou que equipes estão em deslocamento para retirar essa vítima dali e socorrer então para o hospital mais próximo da região. Lembrando que mais cedo a gente já tinha confirmado então um primeiro passageiro baleado na cabeça, ele que foi socorrido então para o Hospital Geral de Bom Sucesso na zona norte do Rio. Então até o momento 2 pessoas baleadas, a gente segue acompanhando de perto. Então nesse ponto aqui não tem informação de tiro, a gente não consegue inclusive nem ouvir barulho de tiro nesse momento, diferente do que teve logo nas primeiras horas da manhã, porque assim que a gente chegou a gente ouviu muitos criminosos atirando na direção do helicóptero da PM. Agora, por hora, está tranquilo nesse ponto, mas ainda há informação de morador de tiroteio, então, nas comunidades ali do Complexo de Israel, Patrícia. Então, a gente precisa entender, precisamos compreender isso, para podermos evoluir para voltar naquela pergunta e trazer uma solução. Então, sem isso, a gente não... De onde saiu isso? Onde surgiu isso? E aí, para aqueles que gostam de dados, de estatísticas, eu vou ler aqui uma parte do relatório, do segundo relatório de drogas do Ministério de Justiça e Segurança Pública. Vou trazer alguns dados para você,
que, assim, os dados, eles são, o próprio nome diz, eles são estáticos, né? Eles não acompanham a toda a dinâmica, como tudo aconteceu, mas é importante observar esses dados para a gente perceber como que foi a evolução dessa política. Teve resultados positivos, negativos, teve uma diminuição, teve um aumento, né? E nesse relatório, nessas informações também da Agência Brasil, do segundo relatório de drogas, a maconha, né? Em relação à maconha, nós temos no Brasil, segundo esses dados, 8,8% da população consumiu na vida, no Brasil, na vida, isso em 2005. No mundo, houve uma produção de 2,757 toneladas em 2022. Ou seja, houve um aumento, um acréscimo de 20% em relação ao ano de 2021. Isso falando da maconha. Em relação à cocaína também. Cocaína segue mais ou menos os mesmos dados. Houve, no Brasil, 2,9% da população consumiu na vida, e no mundo, uma produção semelhante à de maconha, 2,757 toneladas em 2022. Ou seja, um aumento de 20% em relação ao ano de 2021. Então vejam, os dados estão aqui, né? Acompanhando, né, todos esses esforços, a gente vê que não houve uma redução, né? Ao contrário, isso teve um aumento, né? Desde que a ONU também adotou a declaração de guerra às drogas. E atualmente a gente tem, se for analisar o cenário, né, que vivemos hoje, no Brasil, em especial no Brasil, né, e no mundo, existe uma situação, vamos dizer assim, um efeito que eu chamo de efeito sanfona. Esse efeito, como que funciona isso? Qual que é a ideia aqui, né? É exatamente observar que depois da adoção da política de guerra às drogas, a gente observando o comportamento das políticas no Brasil e no mundo, há aquela, uma hora você criminaliza, tudo criminalizado, tanto o tráfico quanto o uso, depois você repreende o comércio, o tráfico e descriminaliza o uso. Depois você volta a criminalizar novamente o uso e o tráfico. Depois você cria uma política e uma legislação voltada para um tratamento, para uma prevenção, e separa do tráfico, e o tráfico ele eleva a categoria de crime hediondo. Depois você, com base nisso, adota uma política de redução de danos. Redução de danos? Redução de danos, o próprio nome diz, né? Eu estou adotando algo para minimizar, algo paliativo, algo que não é a resolução do problema. Eu preciso trazer uma solução, né? E a redução de danos é o contrário, né? Ó, tá tudo bem aqui se você fizer dessa outra forma, né? Minimiza aqui os teus riscos, minimiza os riscos para a sociedade, mas não resolve. Então, políticas de redução de dano. Aí outras acabam adotando outras políticas mais radicais em alguns países, como a legalização em geral, né? Acabam falando de uma descriminalização totalmente fora de contexto, sem o porquê daquilo, sem entender o que significa. Enfim, e isso fica, os ordenamentos, eles vão e voltam, uma hora é o repressivo, outra hora eu não posso reprimir, eu tenho que tratar. Como que eu trato? Ah, esse tratamento não está funcionando, vamos reprimir de novo. Então esse efeito sanfona, ele é extremamente prejudicial, né? Não precisamos nem falar, é visível, né? Se você acompanhar toda essa evolução histórica, ele é visível. Agora, no Brasil, nós temos uma situação ainda pior no atual momento, né? Que eu chamo de recriminalização. É só observar a nossa Lei Nacional de Drogas, a 11.343, de 2006. Se a gente passar a observar essa lei de drogas e pegarmos o embate que houve entre o STF, a nossa Corte Superior,
E o Congresso Nacional, que vimos o ano passado, no ano de 2024, a gente vai ver que qual que foi o entendimento ali da nossa Suprema Corte, né? No julgamento do RE 65, 635, 659 de São Paulo, né? Esse RE que ocasionou a formação do tema do repetitivo 506 da Suprema Corte, esse julgamento ele trouxe esse embate muito mais entre as instituições do que propriamente a discussão ali sobre a droga, né? Porque, veja, não foi muito pela forma como foi abordada, né? Mas por não saber como proceder se a própria lei 11.343 ela é confusa, ela se contradiz. Ela começa falando de prevenção, de atenção, de tratamento, de reinserção do usuário na sociedade. Está no título da lei. E aí, no seu próprio capítulo, falando do usuário, não do traficante, não do criminoso, mas do usuário, ela coloca lá no capítulo 3, em letras garrafais, dos crimes e das penas. Ora, peraí, eu estou tratando o meu usuário, eu vou buscar é uma questão de saúde pública, então quer dizer que eu pego os meus doentes e eu criminalizo a sua conduta? Opa, peraí, alguma coisa não está funcionando ali, não está ornando, né? Então veja, e isso causa incerteza, né? Não só para quem legisla, às vezes não é da culpa de quem legisla, não é da culpa dos nossos representantes do Poder Legislativo, muito menos dos nossos representantes, dos ministros, do Supremo. Eles procuram entender toda essa confusão que é formada, né, para tentar achar a melhor solução para o nosso país. Só que fica nessa dúvida, né? Como que a gente vai lidar com essa situação? Qual o caminho a ser adotado, né? E, infelizmente, o embate ele causou essa recriminalização. Por quê? Porque enquanto o Supremo Tribunal Federal ele descriminaliza uma quantidade específica da substância maconha, né? Ele acaba descriminalizando, mas ao mesmo tempo e mantém como ilícito, não está dizendo é bacana, é legal, eu posso fazer, né? Mas ele descriminaliza. Quando ele descriminaliza, o Congresso Nacional imediatamente já adota o que a gente chama no mundo do direito de um direito penal de emergência, com a elaboração das PECs, a PECs 45, a PECs 34, que passou pelo Senado com uma velocidade absurda e já está na Câmara dos Deputados para votação. Então, veja, tem essa questão, a Suprema Corte descriminalizando e o Congresso, ao mesmo tempo, querendo voltar a criminalizar aquela mesma situação fática, né? Aquele mesmo fato típico. Então, veja, é um paradoxo, né? Dentro do mesmo contexto, né? E isso, todos que acompanharam o julgamento, que tiveram um mínimo de compreensão ali do que foi colocado ali, vão conseguir ver isso, né? Mas também não podemos deixar de falar, né, estando em São Paulo, né, não podemos deixar de falar das políticas aqui, da política estadual, com a Lei 17.183 de 2019, né, a política municipal, que é a Lei 17.89 de 19. Então, tem muita coisa importante, muita coisa boa que está sendo feita, né? Como, por exemplo, os rugby's. Os rugby's aqui em São Paulo é uma iniciativa, realmente o que a gente não viu em governos passados, a gente está começando a ver agora e são medidas muito importantes, são centros, né, onde se concentram as atividades, articulam os serviços
de prevenção, de tratamento, né, de reinserção desses usuários. Então, não dá para dizer que o rugby está errado. O rugby não está errado, né? É importante que se dê esse passo. Outro exemplo, o Smart Sampa, que foi lançado agora, em 2024. É um programa maravilhoso, que tem números já maravilhosos, né? Só que o que acontece? O Smart Sampa, ele é o uso da tecnologia, né, de câmeras inteligentes, de fazer o mapeamento, né, o reconhecimento facial. É um programa voltado para a segurança pública, né, para a integração dos órgãos públicos numa resposta mais eficaz, mais rápida, não é? No caso das ocorrências, de identificar esses, às vezes, pessoas procuradas, pessoas desaparecidas. É um programa maravilhoso, a gente tem que reconhecer isso. Mas é um programa de segurança pública. O nosso foco aqui, qual que é? Nosso foco aqui é a questão das drogas. Ah, mas não tem tudo a ver? Está interligado? Está interligado, mas nós não podemos perder o foco. É um excelente programa de segurança pública, que interfere na questão das drogas. Mas nós vamos ver que não é por aí só com essas questões. Não é só com só o que está em volta. Nós vamos chegar lá. Veja, os rugbys, vemos diariamente, né, números de atendimento, de internações, né, de tratamentos. Agora, vemos poucos números em relação a quem não procura os rugbys. Qual é o número da população que não procura os rugbys? Qual é o número daqueles reincidentes, dos que têm recaídas? Né? O acompanhamento no pós-internação desses usuários, como que está a vida desses usuários? Ele é cíclico, ele volta no seu estado coante, dessa chamada cifra negra, né? Que a população acaba ficando meio que desconhecido, né? E esse aqui é o nosso papel, esse aqui é o meu papel, e com a sua participação, a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, conseguir adotar o que for necessário para, no final, poder formar o todo, formar uma engrenagem. Esse é o nosso objetivo. No próximo episódio, vamos abordar a questão das preliminares, né, de questões preliminares fundamentais para compreender o que pode vir a ser uma nova política de drogas, né, além dos seus 2 pilares que devem servir de sustentação. Deixe sua opinião, conte sua história, né, das ações que são positivas e negativas aí na sua localidade, né? Participe, né? Se inscreva no canal, né, para que você não perca nenhum episódio, dê o seu like, ative o seu sininho de notificação, venha conosco, vamos participar, vamos construir junto essa nova política sobre drogas e trazer essa resposta se existe uma solução para o problema das drogas.